Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Mais uma vez, irmãos e irmãs, estamos aqui e no intuito de esclarecer, no intuito de clarear as celebrações da Semana Santa, nós vamos bater de novo aquele papo informal, só que hoje nós trocamos os personagens, né? O Felipe não está aí, mas está o Elton, que está no 2º ano de teologia, é filho dessa paróquia, e o Alan, que está aqui conosco também, estudante de teologia. Hoje nós temos 2 teólogos aí, né? Precisa tomar cuidado com o que vai dizer, né? E vou deixar os dois se apresentarem, mas dizer um alô aí, nesse intuito de ser bem-vindo na sua casa, ser bem-vindo aí no seu lar. Meu nome é Alan, como o padre muito bem disse, tenho 23 anos, e é uma grande alegria poder estar participando desses vídeos de formação, poder contribuir um pouco para que nesses tempos difíceis nós possamos viver de uma forma melhor esta Semana Santa e o Tríduo Pascal que nós iremos viver. Eu sou o Elton, sou do 3º período da Faculdade de Teologia. Fui convidado hoje para fazer parte desse bate-papo a respeito sobre a Sexta-feira Santa. Embora falaremos a sexta-feira, mas é uma semana intensa, em que nós não somente fundamentamos a nossa fé, mas aquilo que dá sentido também na nossa vida comunitária, vida familiar, né, e na nossa vida eclesial. E nós vamos falar da Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da Morte de Jesus Nosso Senhor. Por excelência é um dia de tristeza, né? E um dia de silêncio. Na minha casa a gente ouvia história de criança que a Sexta-feira Santa era um dia ímpar, né? Antigamente não se fazia jejum, que é um dia de jejum por excelência, não se tangia o gado, não se trabalhava, às vezes até de forma exagerada, assim, não se penteava o cabelo, não se arrumava a casa, cobria-se os espelhos. A devoção popular e as enculturações de cada região desse dia tão importante para nós, né? Mas, como eu disse, é um dia de tristeza, mas essa tristeza é suavizada pela fé. Jesus ressuscitado está, né? Mas é um dia assim que ao nosso coração a paixão de Jesus traz esses sentimentos de tristeza e de compaixão, às vezes de remorso, né, pelos pecados, remorso pelas más atitudes, e esse dia sempre teve no coração do povo, encontrou um lugar muito especial na piedade cristã, né? Está enraizada a piedade cristã da paixão de Jesus no coração do povo. E isso não é de hoje, né? É desde dos primeiros séculos da igreja, né? Vamos falar um pouquinho dessa devoção popular. Eu acho que cada um deve ter experiência aí de ter ouvido a avó, de ter ouvido os parentes falar da sexta-feira como esse dia lúgubre, né? Triste, escuro e assim por diante. Quer começar, Elton? Posso? Então diga. Eu acho que 2 coisas que mais me chamam a atenção. A primeira, na verdade, é a questão do silêncio, que já se inicia na noite anterior, né? É um silêncio que nos faz refletir não somente a passagem do sofrimento de Jesus Cristo, mas como eu me encontro nesse silêncio, como o meu processo faz esse acompanhamento de Jesus Cristo no silêncio e também na dor. E o que isso causa na minha vida, né? Porque na verdade, o senhor falou de um misto de dor, sofrimento, de uma angústia, mas também ao mesmo tempo é um misto de esperança. Porque a gente sabe que é somente uma passagem que Cristo passa, mas é uma passagem que passa pela dor. E no contexto que nós estamos vivendo hoje, não é muito diferente, né?
embora é difícil a gente falar de ser momento oportuno, mas ele é oportuno, para a gente rever também a nossa vida, rever os nossos laços familiares, os nossos laços com a nossa família, com os nossos amigos, por um sofrimento que, embora não está ocasionando diretamente tanto a gente, mas que está atingindo as pessoas, como a partilha ganha um sentido, como a vida ganha um novo sentido. E retomando um pouco de influência, retomo muito o meu avô, né? Meu avô era muito piedoso, o senhor conheceu ele, né? Eu falo que ele era muito mais católico do que eu, né? E meu avô sempre tinha... Então aprende com ele. Hã? Então aprende com ele. Aprende. E meu avô tinha muito uma questão assim, missa é missa, e não tem outro centro da vida que não seja isso. E quando tratava muito da Sexta-feira Santa, era a questão do fato do silêncio. Do silêncio do momento a gente rever conceitos, rever valores, um momento de recolhimento pessoal, né? Falar no sentido da questão de cobrir os espelhos, minha avó também falava muito disso. Nem mas apanhar na Sexta-feira Santa a gente não apanhava. Depois apanhava no sábado. Apanhava no sábado porque eu cantava aleluia. Mas nesse sentido meu avô sempre me dizia, né? É um silêncio profundo, né? Que a gente tem que fazer essa passagem junto com Jesus Cristo e a gente ter a nossa consciência na nossa vida cotidiana. De novo nós caímos naquela do Zicaron, né? Fazer a memória atualizada, né? Não, Jesus não está morto, mas nós nós nos voltamos para o ocorrido e vivemos já no hoje da nossa vida, já abrindo o coração na esperança da ressurreição. Diga, Alan. Eu acho uma das coisas mais interessantes assim que envolvem a piedade popular é que, se a gente rebuscar um pouco na história, a gente vai ver que grandes costumes que se conservam até hoje, né, liturgicamente falando, né, eles nasceram de piedades populares, né, de que o povo espontaneamente isso começa a nascer, a igreja anota o ato de fé e acaba agregando. É claro, como o senhor bem disse, muitas vezes tem lá os seus exageros, né? Principalmente por parte dos mais antigos, mas apesar disso, até mesmo isso demonstra a seriedade com que eles encaravam esse dia, né? Com ou sem exagero, eles conseguiam compreender o mistério que se envolvia sobre aquele dia, né? O silêncio, como nós falamos, e eu lembro muito da minha avó, né? Eu ainda criança tinha que brincar escondido, porque se ela pegasse você brincando, ela falava, hoje não é dia de brincar, pode parar com isso aí, né? E nisso tinha muito amor, né? Sim. Assim, hoje é dia de silêncio, hoje é dia não tem barulheira, desliga essa televisão, né? E analisando isso hoje, eu via essa fé, né? Essa fé popular que traz tantos costumes e que a gente sabendo analisar aquilo que ainda é bom, nossa, agrega um valor gigantesco, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo a nossa espiritualidade na igreja doméstica, né? Então a piedade popular, sem sombra de dúvidas, como inclusive a CNBB orientou que se colocassem sinais do lado de fora da casa, o ramo, uma fita e etc. E tudo isso acaba adentrando nessa piedade popular que eu acredito que nesse tempo, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Você falou um negócio interessante, já que nós estamos falando de liturgia. Na maioria dos rituais, na maioria da liturgia da igreja, se começa com o povo. E a igreja traz, né, analisa, tira aquilo que está a mais e fica na essência da coisa e depois passa para a igreja universal. É sempre o povo, né? É sempre a partir do povo que a igreja vai olhar a liturgia e depois analisando e tirando os exageros, passa para a igreja universal. Vamos voltar a falar de Etéria, a Egéria. Em 400 depois de Cristo, ela vai fazer a sua peregrinação a Jerusalém na época da Semana Santa, e ela anota a Sexta-feira Santa e ela faz uma nota sobre isso. Impressionante ver como o povo se comove com estas leituras e o quanto se condói. Dificilmente acreditarias o quanto cada um deles chora nessas 3 horas, velhos e jovens igualmente, por causa da maneira com que o Senhor sofreu por nós. Então não é só nós
que ficamos condoídos ao ouvirmos a narrativa da paixão, ou vivemos os mistérios da Semana Santa, mas os cristãos de todos os tempos, de ontem, de hoje e quiçá do futuro, né? A Sexta-feira Santa tem uma ênfase na cruz gloriosa. Nós terminamos a Quinta-feira Santa, o altar desnudado, não tem toalha, não tem flor, não tem nada. O que domina o ambiente litúrgico é a cruz de Jesus. E por isso toda a sexta-feira vai ser uma exaltação à Santa Cruz, uma exaltação à paixão de Jesus. A igreja sempre escolheu as 15 horas para começar a celebração da ação litúrgica, por ser tradicionalmente a hora em que Jesus morre na cruz, né? A hora da paixão. Daí as devoções, né, do terço das 3 horas, que é o terço o terço da misericórdia, os atos de piedade às 3 horas da tarde, né? A igreja, como mãe sábia, permite apenas uma celebração em cada igreja. Geralmente a exigência pastoral nos pede assim, no final de semana, às vezes tem 2 missas, pode ser que uma atrás da outra, pela quantidade de gente e tudo mais, ou pelo horário. Na Sexta-feira Santa se permite uma celebração apenas por comunidade, por igreja, né? E essa celebração começa de novo com algumas características que marcam, né, a nossa piedade. Primeiro, o silêncio e a prostração, né? Não sei se vocês se lembram, não tem comentário nenhum, não tem canto de entrada, não tem nada nessa celebração. O padre nem beija o altar, porque não tem sacrifício, né? Nós vamos comungar da reserva eucarística que foi consagrada na quinta. Então, não tem motivo para se beijar o altar, porque não tem sacrifício. E logo em seguida da prostração, onde a igreja em silêncio e o padre no chão, o sacerdote no chão, traz para nós assim que quão grande é o sacrifício de Jesus e quão pequeno nós somos, porque todos nós estamos prostrados. Se pudesse, nós tivéssemos uma igreja gigantesca, todo mundo poderia se prostrar, né? Mas que nós não temos isso de maneira que possa ser fácil de fazer. Então o sacerdote ali naquele momento, ele representa toda a humanidade prostrada diante do Calvário de Jesus e da sua paixão. E logo em seguida a prostração, ele convida na oração, um pedido a Deus Pai para que proteja os seus filhos que vivem, que são conquistados pelo sangue de Jesus. É isso que diz aquela oração logo depois da prostração. O sacerdote pede que Deus proteja todos os filhos que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Vamos partir daí? Quer dar algum dado histórico, Alan? O interessante da Sexta-feira Santa, como o padre muito bem disse no itinerário de Etéria, no diário de Etéria, que ela traz as referências de como era celebrado isso no século IV. E a gente nota uma semelhança muito grande com aquilo que ainda é celebrado hoje. Não mudou muita coisa. É claro que acrescentou-se coisas, modificou-se algumas, mas diferente das outras celebrações que aqui nós falamos, que apesar de possuírem uma raiz muito clara, sofreram modificações maiores, né? No relato de Etéria da Sexta-feira Santa, a gente nota uma similaridade, pelo menos aquilo que seria a espinha dorsal da celebração litúrgica. Nós notamos isso de forma muito clara, né? Ela conta que eles já com esse costume do horário, né? Eles se reuniam na igreja do Gólgota, a igreja do Martírio, né? E ali eles se reuniam, e ali era muito marcado a liturgia da palavra, né? Se lia a narração da paixão, outros textos, né, que traziam esta prefiguração da paixão, e ali já se tinha um costume de, entre essas leituras, intercalavam-se as preces,
né? O que hoje é a prece universal da oração igreja, universal, né? A oração universal da igreja. E naquela época ela não precisa se eram preces espontâneas, mas dá a entender que seriam, né, iniciadas pelos celebrantes, pelo bispo e os diáconos, né? E ali eles iam fazendo, alternando as preces, e logo após eles já faziam, né, a costumeira adoração da cruz. É claro, aqui não existe uma precisão arqueológica ou científica, mas diz a tradição, né, que Santa Helena possuiu um relicário, um pedaço da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele dia o bispo, ele sentado, ele pegava em suas mãos o relicário, e as pessoas ali se aproximavam, né, desse relicário, e sem tocá-lo, mas podiam beijá-lo. Beijavam ali o relicário numa espiritualidade de profundo silêncio. Um pouco depois entoa-se e entra o canto do impropério, né? E ali eles faziam. Então, assim, existe uma similaridade muito grande com aquilo que é feito hoje e era feito há 1.700 anos atrás. A Sexta-feira Santa não mudou muito, né, daquilo da sua concepção primeira. Quer dizer alguma coisa, querido? Não, só quero trazer um dado curioso, né? Para quem não sabe, eu faço estágio pastoral em Cordeirópolis. E lá na Quinta-feira Santa, a certa altura da celebração, já não tem barulho de instrumentos. É somente no gogó, né, a capela. E isso perpassa tanto a sexta até o início do sábado santo. É curioso por questão de dois significados. A questão do silêncio, né? Porque já se recolhendo no propósito que é da sexta-feira. E um segundo fato, que quando chega neste momento do ato da celebrato litúrgico, do se prostrar, as pessoas não ficam curiosas em ver o que o padre está ou não está fazendo, ou o que o celebrante está ou não está fazendo. Ela, no seu sentido, ela se ajoelha juntamente, né? E faz o seu recolhimento no sentido também de se entregar a esse Cristo, que é uma entrega derradeira, né? E que traz todo o significado no processo da nossa história da vida salvífica, e que nós somos herdeiros e que fazemos memória. O senhor falou de fazer memória no início. É interessante que esse dado de fazer memória não é de agora, é bíblico. Sim, né? É do povo judeu. É do povo judeu. E esse resgate, ele é crucial para a nossa testemunha. Que ele está chegando agora, né? Estou chegando agora. A gente já falou do Zicaron, a memória atualizada. Todo bom judeu diz assim, né? Eu atravessei o Mar Vermelho. E é essa memória que nós fazemos atualizada. Sim. Desculpa te cortar. Não, mas era somente isso mesmo. Essa questão dos instrumentos se calarem após o glória o hino de louvor da Quinta-feira Santa é uma das indicações do missal. É que a gente acaba desobedecendo o missal e tendo instrumentos na Sexta-feira Santa. Mas da Quinta-feira Santa, após o hino de louvor, os sinos e os instrumentos se calam, e só vai voltar no hino de louvor da vigília pascal, né? Tudo chora, tudo silencia diante do mistério pascal de Jesus Nosso Senhor. Vamos falar da liturgia da palavra, que é uma riqueza impressionante, os textos que nos são propostos, e esses textos nos são propostos desde o início da igreja. De novo, a leitura de Isaías 52, que é do servo sofredor, e que a tradição da igreja logo vê como Jesus, né? Ele é o homem das dores, né? Que sofre humilhado, rejeitado pelo seu povo. O profeta que não se cansa de falar de Deus, mas é rejeitado porque ele fala de Deus. De novo a dualidade e aquela tensão que a gente falava do domingo de Ramos. A morte de Jesus é expiatória, né? E ele é transpassado por causa das nossas falhas. Então a gente vê isso na primeira leitura da Sexta-feira Santa, e todo o serviço da liturgia da Sexta-feira Santa orbita nessas passagens. O servo sofredor, o Cristo obediente, e depois desemboca na narrativa da paixão. Mas desde já é esse o sentimento que nós escutamos a liturgia da palavra.
As trevas são expulsas pela luz de Cristo Jesus, né? E por essa esperança, como você disse, nós fazemos a atualização, fazemos a memória, mas nós não podemos perder o leme que Jesus já está ressuscitado. Nós vamos atualizar a memória, viver os sentimentos que nos são propostos pelas leituras, mas sempre como mandril, né? Como guia, a ressurreição e a esperança na ressurreição. Mesmo porque nós vamos ouvir assim: eis que o meu servo terá êxito, subirá, elevar-se-á a sublime altura. Jesus é obediente até a morte de cruz, por causa da nossa salvação e para a nossa justificação. Então, nós não podemos perder de vista a esperança da ressurreição e o êxito com que Deus coroa Jesus, o ressuscitando dos mortos. E isso que o padre disse é muito interessante, porque sem que exista esse cultivo da esperança, né, de que nós sabemos que Cristo ele ressuscitará glorioso, né, ele vencerá a morte. Se não houver em nós essa esperança, o que vai acarretar prontamente em nós é o desespero, né? E eu via certa vez a reflexão, não me lembro de quem, ele dizia que na cruz, na morte de Jesus, naquele momento o ateísmo se fez carne. Porque muitos duvidaram, né? Muitos abandonaram, muitos caíram no desespero, porque até então, aquele que era prometido que viria, o Messias, olha, ele vai restaurar o reino de Israel, e o povo vê morto, né? É claro, Jesus tinha dado muitos indícios que para nós hoje é fácil compreender. É uma frustração. Né? É fácil compreender para nós, porque hoje o Espírito Santo nos dá a interpretação da palavra, e a tradição também, e o magistério também. Mas para eles não era muito fácil entender tudo isso. E a não compreensão desse mistério de que ele disse, olha, destruí esse templo e eu reerguerei em 3 dias, e muitos outros sinais e anúncios que ele fez do seu mistério pascal. Diante de tudo isso, se não houver essa esperança, nós caímos no desespero, como muitos caíram, muitos correram, muitos fugiram, e graças a Deus, com a ressurreição de Jesus, muitos se voltaram a Ele. E nós, já conhecendo, nós sabemos, não se trata de descaracterizar o sentimento litúrgico, digamos assim, da celebração, que sem dúvida é um sentimento de recolhimento, de silêncio, de contemplação, de compaixão, mas crendo que Ele ressuscitará. Né? Sim, mas eu acho que tem uma coisa curiosa também na questão do servo sofredor, porque não, embora o Isaías ele faz uma linguagem profética, a tradição retribui ao próprio Cristo, mas muito mais no sentido de servir, é ele que vai legitimar a antiga com a nova aliança, é essa ponte da história salvífica, porque na verdade projeta-se a Cristo, porque na verdade Isaías está adiantando o que Cristo irá passar, qual é a travessia, qual é o sentido de todo o processo, desde o seu nascimento até a sua cruz, e qual é a consequência da própria cruz. E é muito interessante, e é um texto conhecidíssimo da gente, mas que traz toda a perspectiva de uma revisão de vida também da nossa função de servir. Assim como Cristo passou por um processo, por um caminho, por uma travessia, e que levou a morte de cruz como uma passagem para uma vida nova, nós também, enquanto servo, aonde está o nosso serviço? Porque assim como ele serviu, somos nós convidados na noite anterior a estar a serviço. Assim como na noite anterior ele se deu em troca do outro, não como moeda, mas como sentido de gratuidade, aonde está o nosso serviço na gratuidade? Porque a gratuidade não é esperar retorno, não é esperar que alguém fale para você, olha, parabéns, Ala, pelo aquilo que você fez. Já perdeu. Porque já perdeu todo o seu sentido. Mas ao estar a serviço, sem reconhecimento. Isaías faz isso com uma maestria poética maravilhosa e que traz todo o sentido para a nossa igreja, tanto na Sexta-feira Santa quanto também para a nossa vida comunitária e eclesial. E aí nós conseguimos entender quando São Paulo diz, completa em minha carne aquilo que faltou a paixão de Cristo, aquilo que faltou justamente passar por esse processo, né? Ser o servo sofredor agora, né? E aquilo que nós falávamos na quinta-feira, na reflexão sobre quinta-feira, que
A palavra cristão traz esse significado. Eu sou outro Cristo. Eu também precisarei passar pelo meu calvário, carregar a minha cruz, ser crucificado, para com ele ressuscitar, né? E aí nós conseguimos compreender essa dinâmica, mais uma vez, do Zicaron, né? Sim, da atualização aqui e agora, né? Sim. Isso é sabido, né? Você foi puxar tudo isso que você disse, encontra eco agora na segunda leitura, né? Que é da carta aos Hebreus, onde Paulo apresenta Cristo como sacerdote, reconciliador, o servidor, mediante o sacrifício da sua própria vida, da sua própria entrega, da sua vocação de Messias. Ele é sacerdote e ao mesmo tempo ele é vítima, né? Ele se oferece, mas ele é a própria oferenda, é nosso mediador com o Pai. E aí você vê o servo sofredor que viveu falando de Deus para o povo, mas morreu também pelo povo, e sem ter culpa de nada e tudo mais. Esse Cristo não está no passado, como a gente dizia sobre o Zicaron e sobre a procissão de Ramos. Ele está aqui e agora, mas ele experimenta também o nosso destino, o destino de todos os homens, exceto no pecado. Mas ele experimenta o sofrimento da carne, ele experimenta os sentimentos humanos à flor da pele, ele chora por Lázaro, Jesus que se compadece dos homens, então ele experimenta em tudo aquilo que nós somos. E aí, de novo, olhar o servo sofredor e imitá-lo, olhar Jesus Cristo e imitá-lo, né? Por isso Jesus pode simpatizar com a dor do ser humano, porque ele passa, ele sente, ele teve tudo isso, ele traz em si as nossas misérias, as nossas tristezas, na sua sagrada humanidade, sem deixar de ser Deus. Então, para nós, o sentido da liturgia da palavra é que nós também carreguemos a cruz de Jesus em tudo, no máximo que foi o amor dele para conosco, né? Aí nós adentramos depois na narrativa da paixão, que de novo, no domingo de Ramos a gente ouve solenemente, e nós vamos ouvir da mesma forma, só que agora é narrado por João, né? Se na liturgia no domingo de Ramos nos permite variar a cada 3 anos o evangelho, né? Quer dizer, todo ano um evangelho, uma narrativa da paixão de cada um dos evangelistas. A sexta-feira traz para nós como tradição o evangelho de São João, e isso desde o começo, né? Desde o começo. Por que São João? O evangelho de São João é místico, né? É um evangelho carregado de apocalíptico, carregado de uma teologia mística. Sem contar também que ele foi testemunho ocular de tudo aquilo que ele narra, né? Do que ele participou. João transforma a cruz em trono, né? João transforma a cruz de algo cruel e sanguinário num trono glorioso, né? Enquanto a cruz era somente para os ladrões e para os malfeitores, e era tido como um objeto de horror, de barbárie, João transforma em objeto de veneração. João transforma no instrumento da nossa salvação. João coloca a cruz como esse trono, e Jesus sobe na cruz para se exaltar. Não é Deus o exalta, não ele, né? Ele próprio. Então, quando João começa a narrar a paixão de Jesus, quando a gente lê, não tem constrangimento nenhum, né? Porque Jesus assume como liberto que ele está com a consciência livre, a consciência liberta, e que ele vai encontrar o seu destino. E qual que é o seu destino? A razão do seu destino? O amor, a doação de si mesmo. Então a cruz para nós revela esse supremo dom de amor, do amor de Deus. Vocês querem comentar um pouquinho sobre João? Sobre essa mística da cruz de Jesus em João? Eu não sei se relaciona com o Evangelho de João, mas aquilo que eu tinha conversado com o senhor sobre a minha aula e psicologia pastoral.
né? O professor disse que na cruz não há sofrimento, o que há é dor. Dor. Né? Porque é pela dor que se chega ao gozo, que se chega à alegria, porque é no sofrimento que vai ressignificando a vida, né? É na dor que vai ressignificando a vida, né? Então o amor que é proposto por João, e aí a gente até naquele canto, né? Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual. Quer dizer, é no madeiro que nós encontramos não somente a nossa identidade enquanto cristão, mas é que a gente encontra a nossa grande arma, entre aspas, que legitima aquilo que de fato nós somos. Pessoas que passamos por dores, mas que também almejamos a ressurreição na perspectiva do grande amor, né? Porque o amado foi aquele que se entregou por nós em função de nós, né? Então esse madeiro é muito crucial para a gente, né? Então, quer dizer, não é na cruz tem dor, na perspectiva de uma alegria de uma vida nova, mas o sofrimento que Cristo carrega na cruz é o nosso. O dele é somente dor, porque ele é o elo de ligação, né? E eu acho interessante porque entra muito naquilo que nós falávamos, que João então ele revela a glória oculta que existe na cruz, né? Outrora aquilo que quando nós olhamos e ali nós vemos um homem morto, ferido, e uma visão que não há esperança, João revela que ali na cruz, naquele momento de dor, existe uma glória que virá. E eu acho que isso é muito interessante, aplicando justamente na sociedade que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos hoje uma sociedade majoritariamente hedonista, que a todo custo foge de todo tipo de dor e busca o prazer a todo custo. E a simples menção de dor lhe causa repulsa. E nós precisamos entender que o caminho da ressurreição passou pela dor, né? E Jesus Cristo não disse: olha, filhos, nesse mundo havereis de ter tribulação, né? E nós precisamos entender, inclusive no momento que nós vivemos hoje, desse sofrimento em que milhares de pessoas são vitimadas, famílias perdem entes queridos, pessoas adoecem, um caos, infelizmente, econômico que acaba acontecendo por consequência de tudo isso. Mas nós precisamos entender que por trás, até mesmo dessa dor que nós vivemos, existe uma glória, né? Existe, como diz, que após a tempestade vem a bonança, né? E João ele consegue enxergar na cruz um trono glorioso, né? Isso é muito bonito. Uma outra característica do Evangelho de São João é aí de novo a ambiguidade, né? A pergunta que a gente passou a quaresma inteira fazendo, as perguntas que os fariseus viviam fazendo para Jesus, tentando emboscá-lo, é respondida na narrativa da paixão de João. No diálogo entre Jesus e Pilatos, Pilatos era o juiz, né? Mas na pena de João, Jesus é o juiz, porque o julgamento não é o de Jesus, é o meu e o seu e de toda a humanidade. Outra contrariedade, né? Tudo aquilo que Jesus passa, humilhação, escárnio, subiu a realeza de Jesus. Não se tem asco da paixão de Jesus, mas tudo isso serve para reafirmar que a realeza de Jesus é uma realeza divina. Aquilo que os judeus, e aqui não entenda os judeus como judeus de todos os tempos, aquele lá, daquele contexto, né? Aquilo que eles vão perguntar para Jesus, aquilo que eles querem saber, aquilo que eles vão forçar Jesus a dizer, eles mesmos dizem, que o seu sangue caia sobre nós, e sobre os nossos filhos, e realmente caiu. Se você é filho de Deus, faça agora, né? Desça da cruz e nós vamos crer em vós. E para acabar, né? Quando o centurião romano fere Jesus no seu lado aberto, ele responde a pergunta que tanto nós ansiamos e que tantos judeus queriam saber: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus? Então,
o julgamento em João não é um julgamento de Jesus, mas é um julgamento nosso. E por quê? Porque as suas palavras ou elas nos condenam, ou elas nos justificam. No julgamento de Jesus eu só tenho uma opção: ou tomar o lugar dele na cruz, ou jogar pedra e crucificá-lo, né? Mas em contrapartida nós vemos de novo uma dualidade. Assim como as suas palavras nos condenam ou nos justificam, ele nos reúne a todos nós em volta da cruz, do seu trono glorioso, né? Maria é essa visão da igreja de pé, da mãe espiritual, da comunidade que fica junto da cruz de Jesus. A igreja também é representada pela túnica que não tinha costura nenhuma, né? Que não tinha marca nenhuma. E o bonito, Jesus inaugura na cruz a vinda do Espírito Santo. Há muitas correntes aí que dizem que Pentecostes não foi 50 dias depois, mas já foi em João, porque lá Jesus inaugura o seu Espírito. E assim, a partir da crucificação de Jesus, como a gente dizia no Domingo de Ramos, que era o evento fundante da nossa fé cristã, passa agora a ser o momento do Espírito, o tempo do Espírito, afinal, e o final da nossa salvação, né? O tempo, a era da nossa salvação. Então, João mostra sempre diferente daquilo que nós conseguimos ler, e por isso é uma leitura mais espiritual e mais mística, e por isso que o Evangelho de João é o Evangelho mais diferente dos outros evangelistas. Do seu lado aberto nasce sangue, brota sangue e água, né? Que são símbolos da nossa salvação e símbolos do Espírito. O Espírito Santo tem a simbologia na água. E também, e aí nós voltamos e entendemos aquela unidade que a gente falava na Quinta-feira Santa. Cristo é mostrado como Cordeiro, cujo sangue outrora salvara os israelitas, agora salva o povo cristão. E quem olhar para a cruz de Jesus será salvo. Tiver fé, tal qual a serpente de bronze que foi levada no deserto. Sim. Nós olhamos para a cruz de Jesus e devemos ter fé, e quem tem fé será salvo. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, para a gente entrar depois, encerrar a liturgia da palavra, para a gente entrar na oração universal. Eu acho extremamente interessante toda esta narrativa que o evangelista João traz a respeito dessa visão gloriosa, né, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos percebendo ao longo desses vídeos que nós vamos gravando, uma grande dualidade que existe na pessoa de Jesus, né? E aí nós passamos a compreender quando o velho Simeão diz que ele seria um sinal de contradição, justamente por isso, porque ele apresenta essa dualidade. Um Deus poderoso, né? Que basta assim em si mesmo, se faz frágil, né? E tantas outras dualidades que Jesus vem trazendo, essa frustração que nós falamos que ocasionou no povo judeu daquele tempo, né? E que aí nós vemos no prólogo de João, quando ele diz: olha, a luz veio para os seus, mas os seus não reconheceram, né? E é uma verdade que acompanha, nos acompanha até hoje, né? Muitos não são salvos, não são remidos, não são lavados por esse sangue precioso de nosso Deus, mas por uma opção particular, né? Porque eu não creio, porque eu não quero. Uma vez eu vi uma alusão que eu achei muito interessante, né? Que ele dizia que, ora, a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe através do seu sacrifício, através do seu mistério pascal, é como uma garrafa d'água que é dado em nossas mãos, só que nós só poderemos usufruir dela se nós abrirmos e a bebermos, né? Jesus morreu como nós, quando o padre consagra o pão e o vinho, né? Quando acontece a transubstanciação, ele diz: por vós e por todos, né? E quem são os todos, né? Outrora dizia muitos, né? Na tradução do latim é por muitos. Aí nem toda, de novo aquela coisa da igreja ser regional e usar da enculturação. A nossa tradução do Brasil
e da maioria das conferências ficou por todos, mas do latim é por muitos. O Papa Bento fazia essa discussão aí. E acho que entra justamente aí, né? Tudo isso que nós vemos de Jesus Cristo nos atinge à medida que o nosso coração se abre. Sim. A receber e a viver essa graça salvadora, né? Só aqui fazer um parênteses. Quando você fala do fracasso e da frustração, o Papa Francisco foi muito criticado porque tiraram a frase dele do contexto, como sempre. E aí ele disse que na cruz nós vemos o insucesso de Deus, né? Vemos o fracasso de Deus. E aí a partir daí começaram, como a multidão feroz atrás de Jesus, gritando crucificaram o Papa. Mas é justamente isso que nós vemos na cruz de Jesus. Os nossos olhos veem um fracasso, uma frustração. A nossa fé diz outra coisa, né? A nossa fé fala, a nossa fé diz, a nossa fé proclama que Jesus ressuscitado está. Quando a gente lê, eu acho que a narrativa, né, da paixão, e a gente entender que Jesus era um judeu. Sim, né? E um bom judeu, hein? E apenas ele trouxe um sentido novo para a lei, para aquela época. Ele né? mesmo disse, né? Não vinha eu não vim abolir, Não. eu só vim dar um novo sentido. Porque o judeu daquele contexto era muito preso somente à lei, Sim. o cumprimento como não só A lei regra fria, de vida, né? conduta, mas só que ele veio trazer, na verdade, uma harmonia nova para a lei, que é a prática da própria lei. É um sentido novo, que foge muito à regra, né, daquele tempo. O que esse homem tem que ele fala desse jeito? Né? E é por isso que é muito curioso, né? E aí quando a gente pega a questão da condenação de Jesus Cristo, qual é a diferença? Se ele só veio trazer um novo sentido. E a cruz para a gente é um mistério, porque a gente só fala da dor física, como o Senhor já deixou bem claro. Mas existe também uma dor que ela também é espiritual, porque na verdade... Eu acho que primeiro ela devia ser espiritual. Acredito nisso também, só que primeiro passa pela dor física, sim, né? Sim, é que a gente é devido à sensível, dúvida, né? devido à dúvida do povo, devido à contraditoriedade da própria realidade daquele tempo. E quando na verdade ela passa a ser dúvida espiritual, é que na verdade passa a se entender através do centurião, que é o reconhecimento. E aí é uma dor que eu acho que é muito mais dolorosa do que a dor física. Porque a dor física, em certa ocasião, ela cura mais rápido, mas a espiritual demora. Porque a gente precisa fazer um processo de revisão de vida, a gente precisa fazer todo um processo, toda uma travessia, para a gente recuperar o sentido. Olhar para a cruz de Jesus. Né? Não à toa, se a gente avançar um pouco, relatos bíblicos, não da paixão, mas quando a gente chega em Emaús. A gente pegar as figuras dos discípulos de Emaús, Cristo presente, mas não reconheceram. É o evangelho do domingo de Páscoa à noite. E não reconheceram. E esse não reconhecimento, por isso que os símbolos para nós é muito importante. Né? Às vezes pode ser que algo que seja dito numa celebração ou algum encontro não pega, mas o símbolo pega, porque é só reconhecer o Cristo quando partiu o pão. Né? Exato. Não é uma magia. Na verdade, É uma experiência. é uma experiência que percorre desde o nosso nascimento e até também a nossa ressurreição junto de Cristo, né? Fechamos assim a liturgia da palavra, senão tem assunto aqui para a gente ficar uns 6 meses, né? Mas vamos falar agora da segunda parte da nossa celebração. Primeiro ainda, porque a oração universal, assim como na missa, é parte integrante da liturgia da palavra, né? São respostas que nós damos a partir daquilo que nós lemos, ouvimos e deixamos cair no nosso coração. Aqui, de novo, aquela coisa da liturgia não está pronta. Em Roma já existia a oração universal, chamada de intercessão geral, que celebrava na Eucaristia diária. Isso já no século VI, né? Já era a fórmula da missa diária. Agora, na Sexta-feira Santa, ela vai para depois a gente não sabe dizer, apressar se no século XI que nós temos uma liturgia mais assim pronta, mais fechada, né? Mas somente na Sexta-feira Santa que nós vemos a forma itinerante da liturgia bem elaborada. Geralmente durante a semana a gente não faz
a oração dos fiéis, né? A oração da Assembleia. No domingo, é um leitor que vai lá e propõe uma intercessão. Mas agora, na Sexta-feira Santa, não. Como você diz, nós vemos a chamada pelo diácono, né? Que vai levar a Assembleia a meditar aquilo que vai se pedir. Temos a chamada do diácono para as pessoas se ajoelharem, né? Como forma de súplica. E aí vemos propriamente dita a oração feita pelo sacerdote, pelo oficiante. São propostas 10 orações, né? E nessas orações a igreja ora pelo mundo inteiro, né? Olha pelo mundo fervorosamente e pede por toda a humanidade. É universal porque contempla várias categorias de fiéis, começando pelo clero, depois pelo povo, pelos que não creem, pelos que creem, pelos que odeiam a Jesus, pelos que gostam de Jesus. E ela é universal porque a cruz de Jesus é universal. Se nós olharmos, a cruz tem quatro direções, né? E ela aponta para o mundo inteiro. E por isso a oração também é ecumênica, porque nós rezamos pelos judeus, nós rezamos pelas outras denominações aí que creem, que são cristãs, e também pelos não cristãos. E é uma oração adaptada à realidade. No entanto, que o Papa Francisco, no seu decreto agora da Semana Santa, ele propôs uma oração já pelo tempo que nós estamos vivendo, sim, né? Pelos acometidos pelo corona e pela essa realidade. Reza pelos nossos irmãos mais velhos, os judeus, né? E aqui, sem preconceito nenhum e sem acusação nenhuma, né? Como diz o Santo Padre Papa Bento, emérito, os judeus são nossos irmãos mais velhos. E se nós quisermos compreender a nossa fé, nós precisamos olhar para eles. A oração universal também contempla os doentes, os agonizantes, os prisioneiros. Então nós podemos notar na oração universal que é um grande serviço de intercessão. É um exercício de intercessão. É a igreja orante, a igreja que ora pelos seus fiéis, a igreja que ora pelas situações, a igreja que ora por aqueles que não creem, né? Então essa seria a intenção da oração universal. E é muito interessante, porque como já foi dito, as preces elas remontam ao século IV na liturgia da Sexta Santa, né? E foram se modificando, acabaram as preces universais sendo fixadas, né? Mas a gente vê agora, por exemplo, no Papa Francisco, através desse decreto, que mais uma vez dando essa flexibilização, remontando aquilo que era uma prece espontânea. Óbvio, hoje seria praticamente impossível você abrir uma assembleia de fiéis, preces espontâneas. Você vê uma igreja com 700, 800 pessoas, se cada um quiser falar, a gente vai uma ladainha a vida toda ali. Mas o sentido dessa oração universal é justamente abarcar todos, né? Todos aqueles que escarnecem da cruz, aqueles que a adoram, aqueles que aqui estão, aqueles que não estão, aqueles que guardaram a cesta, também aqueles que não guardaram. E nessa oração universal ela tem um intuito de expressar a súplica do povo de Deus, né? O povo de Deus que suplica, né? Que roga a ajuda e o auxílio de Deus. Ecclesia orans, né? Que é a igreja orante, a igreja que suplica, né? E diante disso nós vemos com muito bons olhos que esse decreto para que nós rezemos por essa pandemia, né? Que é aquilo que tem uma proporção de efeito global, que abarcou várias nações, né? Nunca antes na história da igreja nós tínhamos vivido um momento como esse, em que os sacramentos deixassem de ser celebrados publicamente. É claro, nós tivemos muitas pestes, muitas coisas ao longo da história, mas sempre foram coisas locais, né? Sim. Mas pelo efeito da globalização hoje, que eu posso sair daqui e chegar do outro lado do planeta em instantes, né? Isso é muito bom, é louvável, mas realmente nós vemos diante disso que
o carinho, né, do Santo Padre em ver a necessidade do seu povo. O Padre eu já vou falar de você. O Padre Antônio Carlos de Almeida, ele tem uma frase assim: a igreja é mãe. E a igreja sempre dá aquilo que os seus filhos precisam, né? O Elton essa semana fez um trabalho sobre a peste negra, embora está em casa na quarentena, mas está estudando. A questão da peste negra, o contexto era outro, né? A igreja colocou como uma peste divina, né? Como culpa divina, como função, como contexto da problemática. Eu acho que o coronavírus veio trazer um novo sentido para a gente enquanto igreja hoje, né? Não como peste divina, mas como um problema existencial, sim, mas que propõe caminhos possíveis, que atribui os valores que é próprio dela, né? A questão da caridade como uma das nossas virtudes teologais, e é uma coisa que vem acontecendo de forma expressiva, não é uma forma muito simples, né? E essa questão dos símbolos mesmo, que a própria CNV está propondo, que nós colocamos diante a gente também exercer a virtude da fé, né? Porque na verdade, embora nós não estamos dentro do ambiente, dentro do templo, mas nós estamos exercendo a nossa própria virtude, né? E a questão da esperança também como não somente como um caminho certo que nós temos, mas como regularizar todo esse contexto. A peste negra, de fato, ela existiu, né? Ela tinha uma outra ótica pela igreja. Agora nós temos uma outra visão, e que não deixa também de se engajar na própria cruz de Cristo, né? Porque toda dor e sofrimento deve ser vista a partir da cruz de Cristo. A partir dele, e porque a caridade parte dele, a fé parte dele, a esperança parte dele. Então, voltando a falar do madeiro, embora o senhor vai falar daqui a pouquinho, mas é no madeiro que nós encontramos a nossa esperança. Porque se é uma árvore sem igual, a árvore brota de uma semente, né? Então ela sofre mudanças para se ganhar toda essa grandiosidade. E embora a semente morre, Cristo também morre para dar um sentido novo para a nossa vida. Aliás, a semente não tem sentido se ela permanecer viva, né? Sim. Se não for colocada na terra. Bom, fechamos assim a primeira parte da celebração da ação litúrgica. E vamos para a segunda parte, que é a adoração da cruz, né? Não há sacrifício eucarístico na Sexta-feira Santa. Não se tem ministração de sacramento nenhum na Sexta-feira Santa. Isso já de longuíssima data. Com exceção, de novo, e aqui, assim como Francisco faz as concessões, os papas em todos os seus tempos vem as necessidades de mudar alguma coisa. E agora eu não me lembro em que lugar da Itália houve um terremoto na Sexta-feira Santa, e como não se reza o sacrifício da missa em lugar nenhum, a igreja está proibida de ministrar qualquer sacramento, o Papa Bento permite, naquela região afetada pelo terremoto, dos padres rezarem as missas de corpo presente na Sexta-feira Santa pelos seus mortos. Tá aí de novo aquela questão que tem gente que acha que a liturgia é estática, né? Que a liturgia está fechada e não há possibilidade de fazer-se diferente. O Papa é o liturgo, né? E ele vê a necessidade dos seus filhos, e aí ele faz as concessões. Ele fez para aquele momento, não é que se é permitido rezar. Ele decretou e a partir daquele dia, naquela situação específica, se pudesse rezar o sacrifício da missa. E se a gente olhar a dinâmica da liturgia, é uma missa, mas que se omite a parte central da missa, no caso da consagração. E no lugar da consagração eucarística se tem a adoração da cruz. E eu lembro que a gente falava da Quinta-feira Santa, onde o altar é desnudado, as flores são tiradas, a igreja fica numa uma frieza e uma austeridade. Por quê? Porque nós possamos olhar para a cruz de Jesus, é a única coisa que faz sentido na Sexta-feira Santa. E aí a ausência da missa nesse dia nos faz compreender como a Eucaristia está ligada ao sacrifício do Calvário, o sacrifício da cruz de Jesus. Houve apenas um sacrifício único e suficiente para
que é para a nossa salvação. A partir do sacrifício de Jesus, nós fazemos memória, e a cada missa é um zikaron, fazemos a atualização da nossa fé e da paixão de Jesus. E é o mesmo memorial em qualquer missa. E por isso que eu me lembro da pergunta que eu fiz: quantas missas foram rezadas de Jesus para cá? Uma única missa. Um único sacrifício. E a partir daí nós fazemos a atualização, né? Na celebração eucarística se renova a obra da redenção. Então, por mais santo que o padre seja, por mais corrupto que o padre seja, né? Jesus virá, vai se atualizar. Por mais rica que seja a igreja, por mais bela que seja a igreja, por mais simples que seja uma capelinha, Jesus vai se renovar. E por isso esse olhar da igreja é dirigido para um único ponto: o Calvário, onde Jesus se ofereceu em expiação dos nossos pecados. Esse é o sacrifício de Jesus, que é perpétuo, permanente. E é o mesmo sacrifício que nós rezamos aqui, que nós rezamos, que o Santo Padre rezou hoje cedo em Roma, que os padres da nossa diocese, que os padres do mundo inteiro estão rezando hoje, o sacrifício do Calvário de Jesus. Apesar de não ser uma atualização sacramental do sacrifício de Jesus, é claro, pela dimensão que ela traz, que nós fazemos ali uma atualização do Calvário. Repito, não uma atualização sacramental, né? Mas nós fazemos ali uma atualização. E nesse momento uma grande espiritualidade reveste toda a igreja. Como o senhor leu no testemunho de Etéria, era incrível ver como muitos choravam ao longo desse tempo, né? Muitos se comoviam, e os idosos e igualmente os jovens, porque todos conseguem ler naquele momento e compreender e visualizar aquele sacrifício que Jesus fez, né? Em meio a esta dimensão visual que nós temos na igreja, dessa austeridade, como vocês falam, dessa frieza, nós somos como que transportados ao Calvário, né? E ali diante da cruz de Jesus nós podemos rezar, adorá-lo por aquele sacrifício que ele realizou por nós. E esse costume é tão claro que, como já foi dito, ele, desde quando se celebra a Sexta Santa, se celebra de certa forma a adoração da cruz, né? Sim. Nos relatos de Etéria nós já vemos, né? O povo adorando o relicário da cruz, e aquilo que hoje se tornou a adoração da cruz, né? No entanto, embora que esse dia a igreja enche. Sim, né? Realmente. Até não, mas assim, não no sentido de crítica, né? Mas a austeridade, ela esse ato é tão crucial para a existência humana que essa igreja enche. As igrejas enchem, na verdade, né? Seja por aqueles que têm o hábito corriqueiro de estar sempre presente na comunidade, seja por aqueles que só vêm para essa celebração. Porque, na verdade, Cristo, ele é atuante ainda na história, né? Quer dizer, a cruz, ela não se encerrou lá, ela é presente, e ela sempre será presente enquanto a gente estiver fazendo toda essa memória, e é a nossa existência ali. Eu acho que a coisa mais interessante nisso que você falou, da igreja que enche nesse dia, é justamente a força da piedade popular, né? Por que eu digo isso? Porque muitos que não frequentam habitualmente as missas, né, não participam ativamente das atividades da igreja, nesse dia eles vêm. Por quê? Porque eles, apesar disso, eles se lembram daquilo que diziam seus avós, daquilo que diziam seus pais, e apesar deles não viverem, não serem frequentes na vida eclesial, eles lembram daquilo e falam: não, nesse dia eu preciso ir, né? E mesmo não vindo nesse dia, eles guardam um dia, eles fazem a abstenção de carne, né? Porque se lembram, né, os preceitos. E é uma grande oportunidade desses filhos voltarem à igreja, da conversão. Né? Sim, é um caminho necessário, né, para a gente, né, para o ser humano em si, né? Há duas formas de adoração da cruz, né, que a liturgia nos propõe, o missal traz para nós, né? A primeira é uma descoberta gradual da cruz, né, porque ela vem velada, e o sacerdote recebe do diácono a cruz nos pés do altar,
e vai cantando também gradualmente, né? Vai aumentando de tom a cada invocação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E a Assembleia responde: vinde e adoremos. E todos depois se ajoelham e adoram em silêncio a cruz de Jesus. Mas também pode-se fazer a procissão, é mais significativa na Assembleia cheia, né? Da porta de entrada da igreja, faz a primeira aclamação, se descobre um dos braços da cruz, né? Geralmente se começa pelo braço direito, e faz ali a aclamação na porta, depois no meio da igreja, e depois subindo até o altar. Passado esse momento do desvelamento da cruz, o clero que está presente faz a sua adoração. Se o bispo está presente, ele retira a casula, retira o seu sapato e vai na adoração da maneira mais simples possível, mais despojada possível. E depois os padres e os diáconos e assim por diante. E depois o povo fiel, que aliás assim é a parte mais, digamos, longa da celebração, porque é colocado uma única cruz, né? É errado a gente participar da celebração da ação litúrgica e aí se coloca várias cruzes para se adorar. Não, é uma única cruz, é um único Cristo, é uma única salvação. Então não se deve, o missal orienta muito bem, uma única cruz para a adoração do povo. A questão do beijar a cruz, né? O fiel é convidado a adorar a cruz e a beijar a cruz. Encontra isso já no século IV, que os fiéis assim já beijavam a cruz de Jesus, narrado por Etéria. E esse momento era um momento também de sacramento, de presença. Daí nós vemos, não se existe um sacrifício, não se existe um sacramento, mas ali, naquele contato espiritual entre o fiel e o madeiro da cruz, se há uma presença de Jesus, não sacramental, mas espiritual. E aí vem os cantos, né, que a gente falava, né? Enquanto canta-se os hinos antigos, as pessoas vão adorar Jesus. Tem dois cantos que são imprescindíveis nessa adoração. O primeiro é os impropérios, né? Se a gente prestar atenção, é um diálogo de Jesus conosco. E aí de novo se dá o nosso julgamento. Que foi, povo meu, que te fiz? Eu sempre estive com vocês, te dei água pura, te dei maná no deserto, e você vem e me fere, você vem e me dá uma coroa de espinho, você vem e me dá uma cana rachada na minha cabeça, porque é esse o impropério, é Jesus que está reclamando para nós. Onde que foi que eu errei? Onde que foi que eu te faltei? Então é um canto imprescindível dentro da adoração da cruz. Depois o fiel madeiro da Santa Cruz. Não tem nenhuma árvore que seja tão digna e nobre de receber o corpo de Jesus, né? Geralmente se canta o par de língua, né, que é o canto da vitória de Jesus sobre Satanás. Tudo aquilo que nós vemos na quarta-feira de cinzas, Jesus lutando contra a tentação do demônio, ele vai conseguir agora vencer definitivamente na sua cruz, na obediência a Deus, morrendo pelos nossos pecados. Eu acho que a adoração da cruz tem essa catequese, né? É tão importante para nós. Querem dizer alguma coisa, meninos? Eu acho um dado histórico interessante, né? Falando desta procissão, né? Ela remonta ao século VIII em Roma, né? Que o Papa saía do Palácio Lateranense e ia até a Basílica da Santa Cruz, né? E levando, o diácono levava um relicário, né? Do que seria a Santa Cruz de Jesus e um turíbulo fumegante. Eles iam andando até lá, né? Remontando isso. Um pouco depois entra o canto e o desvelamento da cruz aos poucos, o eis o lenho da cruz. E já um pouco adiante se insere os impropérios, né? O canto dialogado, também o triságio, né? O Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, né? Agios et Theos. É extremamente interessante como a liturgia foi crescendo e foi agregando
muito fiel à sua raiz primitiva, mas foi se colocando, e hoje temos essa liturgia dessa forma, né? No entanto, que se nós não temos esses cantos, perde todo o sentido da própria celebração. Perde. Porque, na verdade, embora há uma petição de Jesus Cristo questionar a gente, mas também tem a nossa resposta, né? O diálogo, né? E aí é o fato que é crucial, e aí acho que assim, é um ato mais profundo que tem dentro dessa celebração, é quando o povo reconhece que o madeiro, de fato, além de entregarmos aquilo que nós tínhamos mais de precioso, né? Mas que a morte vai ser vencida, é não acreditar pós-morte, não uma vida após a morte, mas é um sentido de travessia, mesmo como uma passagem. E como o povo vem no silêncio, né? E é um silêncio que ele não é somente um silêncio fúnebre, mas é um silêncio de momento de repensar seus valores, repensar a nossa caminhada de fé, repensar também essa própria trajetória de Jesus Cristo que questiona a gente, né, na cruz, né? Qual que é a minha conversão? O que eu estou vivendo? E o que nós temos que fazer para mudar todo esse ato, né? Embora a nossa conversão é diária, mas nesse dia é um questionamento muito mais profundo e intimista por parte de Cristo em relação a gente, né? Onde vem o remorso que fala. Sim. Né? Sim. E aí é como uma proposta de uma esperança de um caminho novo, né? Remorso não serve de nada, o que serve é conversão. Exato. Né? Vamos entrar na última parte, já para encerrarmos, né? A parte da comunhão. Lembrando, o altar está descoberto, o tabernáculo está vazio desde da quinta-feira, porque a igreja propõe que seja retirado do tabernáculo o seu morador ilustre, né, nosso Senhor Jesus Cristo, para um altar que seja fora da igreja, né, para que tenha essa conotação que os fiéis que vêm para a missa da quinta-feira santa já vejam que o sacrário está vazio, e que vêm para a sexta-feira santa também e veem que está vazio, mas é trazido para a hora da comunhão as partículas que foram consagradas na quinta-feira, o depósito sagrado. E na igreja, nessa aparência austera, né, o santuário sem flor, o presbitério sem ornamento nenhum, todo o espaço nos leva a essa aparência de que estamos sós, de que estamos abandonados, digamos assim. E aí a gente canta o salmo do Domingo de Ramos, né? Meu Deus, por que me abandonaste, né? Mas por que está vazio? Por que só tem a cruz que domina o altar? Porque é o grande sentido da Sexta-feira Santa. Mas a igreja sempre vê e dá aquilo que os seus filhos necessitam e traz para nós a Sagrada Eucaristia, que agora, junto com a cruz, domina o altar. E todos os fiéis comungam, né? Todos os fiéis participam desta comunhão. Nesse dia não se pode levar comunhão para ninguém, a menos que seja como viático, e só o sacerdote pode levar. Mas os fiéis são convidados a comungar na ação litúrgica, né? nessa ação das 3 horas da tarde, para manter essa questão de Cristo que se dá como alimento, desse Cristo que não nos abandona, e para nos lembrar que Cristo está ressuscitado. Vocês querem dizer alguma coisa da parte final? Acho interessante que, se nós olharmos a história, justamente nessa dualidade, né? Jesus me abandonou, mas Jesus está comigo, né? Vocês me veem, daqui a pouco vocês não me verão mais, mas depois vocês vão me ver de novo. Justamente nessa dualidade é que antigamente os clérigos não comungavam nesse dia, né? O povo comungava, né? E não, ali eles poderiam se dirigir a outras igrejas de Roma para receber a comunhão, mas os clérigos, o bispo e os diáconos, eles não comungavam, justamente para trazer esse simbolismo, essa dualidade, né? De um Jesus que está ausente, mas que isso é representado na figura dos clérigos, mas um Deus que não nos abandona, já representado na figura da Assembleia do povo de Deus. O que mais me chama a atenção nessa parte é a questão de quando você retoma a Eucaristia para o altar, porque o altar está nu, né? Está sem vida, sem sentido, né? E Cristo nu. Sim. E aí também nos questiona também a colocar a nossa nudez em prática, né? Porque Cristo se apresentou nu na cruz, não somente trazer a sua vida humana, a fragilidade do humano,
mas também, de certa forma, a limitação do divino, né? Mas é uma limitação que é mínima do divino, porque existe todo um poderio maior por trás de tudo isso. E uma das coisas que eu sempre gostava de falar quando dava encontro de crisma é que, na verdade, Jesus não precisa voltar para Jerusalém para passar só para cumprir o que estava nas Sagradas Escrituras. Cumprir as profecias, né? Não tem sentido. Se ele tinha conhecimento de tudo isso, mas muito pelo contrário, ele assume para si não somente uma responsabilidade, mas toda uma história que legitima tudo aquilo que nós somos hoje, né? Nós não somos somente um povo que só faz memória por fazer memória. Nós somos um povo que tem uma identidade, que traz um sentido novo para aquele ato e que nós temos que atualizar sempre e testemunhar sempre, né? Somos o povo de Deus. E a nossa nudez, por isso que existe a preparação também para nós celebrarmos bem a Semana Santa através do sacramento da confissão, mas todos os anos nós temos que reconhecer a nossa nudez, as nossas limitações, para que a gente possa celebrar bem não somente a Semana Santa, mas todo o sacrifício. E é interessante que o único sacrifício que há nesse dia somente é o da cruz. Só. Não existe um outro sacrifício, né? E a comunhão, ela é esperada porque todo mundo acha que é uma missa, mas não é o sacrifício eucarístico. No imaginário popular é uma Sim. missa. Mas é o sacrifício da cruz. E é ela que nós vamos carregar durante esse tríduo pascal. É assim que é, né? Pois bem, então, já terminando, né? A cruz é sinal que todos nós, porque depois que todo mundo sai, né, termina a comunhão, o sacerdote faz uma oração, né, de pós-comunhão. Não tem bênção esse dia, faz uma oração de bênção, né? E todos saem em silêncio. Mas a única coisa que domina o espaço é a cruz em cima do altar. Aqueles que vão embora saem em silêncio, aqueles que ficam dentro do templo vão adorar Jesus, se não teve oportunidade de adorar. Mas para dizer que é sinal de que toda a igreja está junto da cruz de Jesus e vai permanecer no sepulcro de Jesus até a véspera do domingo, no sábado à noite, onde iremos em volta do fogo novo renovar o Círio Pascal, né? Simbolizando a ressurreição de Jesus. Então, eu acho que, como desde o princípio que a gente propôs, era uma conversa informal, né? Sem pretensão de passar doutrina e tudo mais, de maneira acadêmica, mas mostrar um pouco da experiência que nós temos na nossa comunidade e da vivência de fé. Agradeço o Elton, seminarista da nossa comunidade, o Alan, que é ministro, cantor nosso também, e também está fazendo teologia, e espero que tenha sido proveitoso esse tempo que nós passamos aqui falando da paixão de Jesus. Vou deixar os meninos se despedirem e depois vou proferir a bênção sobre nós e você que está assistindo. Diga, Elton, suas considerações finais e sua despedida. Queria agradecer o convite, né, por estar sentado com vocês aqui hoje, partilhando um pouco. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo inusitado do coronavírus, que estamos em isolamento social, que nós possamos fazer essa Semana Santa da melhor forma possível em nossas casas, com os nossos familiares, né? Na esperança de um dia a gente voltar a sentar-se na mesma mesa, e por que não cantar a glória e o aleluia, porque a gente precisa, né, entender que essa passagem ela não é somente um memorial que nós fazemos para resgatar uma história que existiu, né? Mas é um memorial que ele é atuante em nossa vida, porque nós temos fé e acreditamos que isso transforma e traz um sentido novo. Minha gratidão, espero poder ter partilhado da melhor forma possível um pouco da minha experiência. Estamos aí, se precisar de mais alguma coisa. Eu também gostaria de agradecer, tem sido muito bom, né, até aqui, né? Experiência rica para mim. Uma experiência muito valorosa, né, tentando se adaptar a essa realidade que nós estamos vivendo e que nós possamos
viver essa sexta-feira, apesar de uma forma diferente, mas que se assemelha muito à nossa realidade, né? Que nós possamos unir o sofrimento do tempo presente à memória do sofrimento de Jesus, né? Que essa cruz desta pandemia e tantas outras que muitos carregam, nós possamos unir a cruz de Jesus, né? Para poder bem viver essa sexta-feira da paixão. Eu gosto de pensar que nós estamos escondidos nas chagas de Jesus. E as chagas de Jesus depois, no domingo de Páscoa, vão se transformar em umas chagas gloriosas. Então vamos permanecer, vamos sofrer com Jesus para ressuscitar com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem das Dores, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.